Vocês sabem que eu gosto de papo sério e com profundidade. E sabe qual que é o maior sinal de que a gente não cresceu de verdade? Que é esse papo sério que a gente vai ter hoje. A gente foge. Toda vez a gente foge. Eu trabalho há 23 anos como enfermeira. Então, ao longo desses anos, eu vivi de perto e eu mesma já vivi e algo que me chama muita atenção, que é a gente chega nos 30, 40, 50 anos e ainda se comporta como criança diante de situações difíceis. E eu não estou falando, gente, de ser leve, de ter alegria, de gostar do simples, de coisa simples, isso é lindo, não estou falando disso. Eu estou falando de fugir de responsabilidade, fugir de conflito, de fugir do momento em que a gente precisa abrir a boca, se posicionar, dizer o que precisa ser dito. Por quê? Crescer dói. Crescer exige que a gente abandone o conforto de ser a que não decide, ou o que não decide, o que não lidera, o que não se expõe. Então, toda vez que a vida coloca na nossa frente uma situação que pede isso da gente, seja uma conversa difícil, uma decisão que ninguém quer tomar, um momento de liderança, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente enfrenta, ou a gente foge. E quem foge perde a fase. Simples assim. Eu falo que é como um game. Cada situação difícil é uma fase que, se a gente passa, leva a gente para um nível mais alto, com mais maturidade, mais autoridade, mais clareza sobre quem a gente é. Mas se a gente foge, o game não avança. A gente fica rodando no mesmo nível, os mesmos padrões, as mesmas dificuldades, as mesmas dores, só que com um detalhe, com mais idade no corpo. Eu aprendi isso na prática, né? Cada vez que eu enfrentei, mesmo com medo, e que eu enfrento, né? Mesmo sem saber exatamente como vai terminar, eu saio diferente do outro lado. Nós saímos diferente do outro lado quando a gente enfrenta. Mais forte, mais inteiro, mais nós mesmos. E sabe o que que a gente aprende com isso? Que a vida não vai parar de oferecer oportunidades para a gente crescer. Só que crescer não é uma competição, é uma lapidação. Começa a pensar que cada situação difícil que chega, cada conflito, cada desafio, ela traz exatamente o que a gente precisa para aquele momento. Que de repente, se aquilo não chega, sozinho a gente não ia conseguir enxergar. Então, quando a gente foge, a gente não está só evitando o desconforto, a gente está recusando, grande parte das vezes, uma lapidação. Tenta enxergar por esse ângulo. Uma lapidação que vai trazer uma versão mais completa da gente mesmo. Porque nenhum de nós é 100%. E é justamente isso que a vida coloca na nossa vida situações para somar, para completar aquilo que estava faltando, para tornar cada um de nós melhores do que a gente pode ser. Em equipe isso é muito evidente, cada um soma, cada diferença complementa. E as situações, por mais difíceis, elas são exatamente a que mais tem para nos ensinar sobre a gente mesmo, sobre o outro, sobre crescer junto. E sabe o que eu aprendi e aprendo nesses 23 anos na prática clínica com as pessoas, com os pacientes? O corpo, ele guarda o que a mente tenta fugir. A ansiedade não passa, o intestino que não funciona, a inflamação crônica sem causa aparente, o cansaço que nenhum exame explica. E muito disso tem raiz em padrões emocionais não resolvidos. Que essa fase do game que a gente nunca passou, em conversas do que nunca foi dito, em posicionamento do que nunca foi feito. Crescer emocionalmente não é só desenvolvimento pessoal, gente. É saúde, é cuidado com esse corpo de dentro para fora. E é exatamente isso que a gente fala aqui nesse canal. Como eu falei no começo, aqui é sobre profundidade. Só que a questão é, a gente está aberto para isso ou está fugindo? Me conta aqui nos comentários.
Qual foi a última vez que você enfrentou uma situação difícil e que você saiu maior do outro lado? Eu quero saber, de verdade. E me segue aqui no canal, porque aqui a gente fala de saúde, a gente fala de frequência, a gente fala de crescimento de verdade. E até o próximo vídeo.